Voltamos para o nosso segundo bloco do OAB Nacional Entrevistas. Estamos falando hoje sobre precatórios. Temos aqui conosco o Dr. Marco Antônio Inocente, que ele é o presidente da Comissão Especial de Precatórios da OAB Nacional, e o Dr. Telmo Schor, que é membro da Comissão de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul. Estávamos falando, doutores, um pouco sobre o tamanho desse problema. Eu tenho até aqui uma pergunta enviada pelo jornalista do Correio Brasiliense, Eduardo Militão. Ele pergunta qual é o volume de precatórios no país e quer saber se os estados têm dinheiro em caixa para quitar esse passivo. Segundo estimativas do CNJ, a dívida de precatórios gira em torno de 94, 97 bilhões de reais. É um dinheiro razoável. Bem razoável, né? Esse volume de débito está diluído entre os estados, né, o Distrito Federal e os municípios, né? Não estão computados nesse valor os débitos da União. Então paga paulatinamente? Paga de acordo com o regramento constitucional que exige o orçamento no ano para pagamento no ano seguinte. E a União vem cumprindo essa sua obrigação. Então, dá para se falar que em relação à dívida de estados e municípios e Distrito Federal, a dívida hoje gira em torno de 100 bilhões, talvez até um pouco mais, porque a partir de março de 2015, o Supremo Tribunal Federal determinou que se voltasse a computar nesses débitos a correção monetária. Porque desde 2009... Ficava pela TR, não é? Esses valores ficaram simplesmente sem nenhuma correção. A partir de março agora de 2015, voltam a contar o INPC, o IPCAE. Volta-se pelo menos o índice da inflação. O índice da inflação, que é o índice adotado como o índice oficial no Brasil, que mede a inflação. E que hoje está na casa de 9% ao ano, né? E mais juros definidos de acordo com a natureza do precatório. Até para complementar aqui a pergunta do jornalista, temos outra. Do Valor Econômico, a repórter Beatriz Olivon nos pergunta o seguinte: a partir dessa decisão do STF que estipulou em 2020 o prazo para se quitar esse montante de precatórios, ela quer saber que os senhores entendem que agora as chances de se quitar os débitos são maiores? As chances são porque, na realidade, se trata do cumprimento de uma decisão judicial, não mais de um juiz de primeiro grau, não mais de um desembargador, mas nada mais, nada menos do que da Suprema Corte Brasileira. Então, não podemos cair e correr o risco de sermos suscetíveis de um novo segundo ou terceiro calote. Enquanto não havia na economia brasileira níveis suficientes que fossem possíveis enfrentar esse débito que sempre foi monstruoso, mas na realidade, na medida em que houve a estabilidade econômica e se vê na imprensa frequentemente de que o Estado brasileiro bate recordes de arrecadação, não se justifica mais que fique essa dívida toda, como se dizia antigamente, pendurada. Porque isso é uma coisa que dizem, os estados e municípios falam, mas a gente não tem recurso, não tem condição de pagar. Na realidade tem. O que na realidade ocorre é de que precatórios não têm aquele cunho eleitoral de deixar uma marca na política, no exercício da gestão pública, né? Todos os governantes querem se projetar, querem inaugurar obras, querem demonstrar que atenderam às aspirações da sociedade e, na verdade, precatórios, assim como outras questões, né, de presídios. E é um chavão também dizer que político não gosta de obra de esgoto, porque, afinal de contas, enterra e não aparece. Precatórios a mesma coisa. Sem falar, também dizem algumas pessoas que não pagamento de precatórios não propicia propina para político corrupto, né? Como está muito em voga. Então é uma coisa que, afinal de contas, pegar todo o recurso, entregar na mão de um juiz, na mão do Poder Judiciário, para que ele administre e repasse a seu correspondente credor, e que não deixa nessa esteira entre o pagamento e o recebimento, não deixa nada para ninguém, né? A título de alguma vantagem. Então, não é simpático para o administrador público. Agora, essa questão da política e dos políticos, ela também interfere em outras questões, né? A gente vê sempre tentativas de se alterar regras para o pagamento, temos de novo uma PEC em tramitação. Acaba ficando uma coisa complicada pelo seguinte: o prefeito
tem que pagar, o governador, mas ao mesmo tempo o deputado depende do prefeito e do governador. Não acaba se criando uma legislação muito favorável aos estados e municípios ao invés de quem deve receber? Olha, Severino, se o prefeito ou o governador não precisar pagar precatório, ele não paga. Se ele tiver como não pagar essa dívida, ele não vai pagar. E o principal argumento que se ouve, sem nenhuma razão a de se ressaltar, é de que o prefeito ou governador que está sendo cobrado por essa dívida não a fez, não a gerou. Não foi, via de regra, a sua gestão que causou aquela dívida. Ele estaria pagando um débito de um outro administrador que o antecedeu. E às vezes antecedeu há muitos anos. Normalmente são 10, 20 anos que demora ou mais, né? Ou até um adversário político de um outro partido que ele não quer satisfazer. É evidente. Então, se ele não puder fazer o pagamento, ele não vai fazer. E essa lógica imperou durante, pelo menos, desde a Constituição de 88, né, até pouco tempo atrás. E não havia uma sanção efetiva que impusesse a esses devedores de precatório, né, um mínimo de organização das finanças com vistas a efetuar esses pagamentos de uma forma regular, né? Isso passou a ser possível a partir da emenda 62 de 2009, que impôs um regime especial de pagamento para esses devedores, aqueles estados, o Distrito Federal e os municípios que estavam naquela ocasião, em dezembro de 2009, em mora com seus débitos deprecatórios. Embora esse sistema seja evidentemente inconstitucional, né, ele trouxe para o campo da realidade entidades que passaram a fazer pagamentos que antes jamais haviam se preocupado com isso. Pelo menos começou a fazer o pagamento. Exatamente. Eu queria parar nesse tópico aqui da sanção. Vamos chamar um rápido intervalo, já voltamos com a OAB Nacional Entrevistas.